Boa noite. Meus irmãos, eu estou bem satisfeito que o pastor David e os irmãos da liderança aqui da igreja decidiram fazer um evento de treinamento ou de capacitação a respeito da escola bíblica dominical, pois esse é um ministério, a escola bíblica dominical é um ministério de extrema importância no seio da igreja. Eu acredito que o professor Antoniel deve ter falado bastante sobre isso ontem, sobre a significância que a escola bíblica dominical tem no seio da igreja. Eu lembro quando eu fui trabalhar no Rio Grande do Sul, para plantar uma igreja lá, que as pessoas que eram das igrejas de lá e que acabavam formando o grupo da igreja que eu estava lá plantando, eles não tinham a cultura da escola bíblica dominical. E eu lembro vividamente de notar os diversos prejuízos que aquilo causava na vida daqueles irmãos e também nos seus filhos, por não terem, nas igrejas que eles faziam parte, a cultura da escola bíblica dominical. Então eram irmãos que na sua maioria tinham um profundo desconhecimento das histórias da palavra de Deus, da história do povo de Deus, que é a nossa história, a história bíblica. Enfim, então a escola bíblica dominical é uma instituição da igreja local que de forma alguma pode ser menosprezada, pode ser negligenciada no seio da igreja. E o que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui nessa noite é a respeito dos papéis do professor e do aluno na construção do aprendizado, no contexto da escola bíblica dominical. Ok? Mas antes de iniciarmos, vamos mais uma vez buscar a direção do Senhor para o nosso tempo aqui. Querido Deus, eterno Pai, eu louvo ao teu santo nome pelos cânticos que nós acabamos de cantar aqui. Louvamos ao teu santo nome também pela oportunidade que o Senhor nos dá de crescermos mais um pouco na nossa caminhada contigo. Desde já, ó Deus, eu rogo a Ti que aquilo que foi ensinado ontem, que será ensinado hoje, de fato cause impacto, cause efeitos, transformação na vida dessa igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, aqui nós oramos. Amém. Pois bem, meus irmãos, os papéis do professor e do aluno na construção do aprendizado no contexto da escola bíblica dominical. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Como é que nós podemos definir uma boa aula de escola dominical? Deixa eu começar aqui entendendo. Quem aqui ensina, ou já ensinou, ensina ou pretende ensinar na escola bíblica dominical? Levante aí sua mão, só para eu ter noção. Então, nós temos aqui um grupo de pessoas que querem ensinar e outro grupo aqui de pessoas que são alunos. Então, o que seria uma boa aula? Não apenas dentro do contexto da escola dominical, mas pensando na escola dominical, o que poderia ser considerado uma boa aula? Normalmente se considera, uma boa aula quando, por exemplo, o professor ele consegue cobrir todo o conteúdo. Então, é aquele professor que ele tem um conteúdo para cobrir, ele tem uma responsabilidade de cobrir um certo conteúdo, então seu interesse maior é que esse conteúdo seja de fato dado naquela aula para que ele possa cumprir a sua própria responsabilidade. Então ele diz, a aula hoje foi boa porque eu consegui passar tudo o que eu tinha responsabilidade. Ou então, quando um professor consegue promover ampla interação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre interação mais para frente, mas eu lembro muito bem de um professor de escola dominical
de uma igreja que eu já fiz parte quando eu era adolescente, que as aulas dele eram aulas bem... aquelas aulas assim, longas e chatas, né? Era aquelas aulas assim, que você ficava, estou aqui por Deus. Mas enfim, mas de vez em quando ele conseguia trazer um assunto, e esse assunto gerava discussão. Um assunto polêmico, um assunto dos dias atuais, do tipo, vou trazer aqui um assunto político, de opinião política. Aí gerava aquela discussão e tal, cada um emitia sua opinião e tudo, e logo depois eu me lembro dele agradecer que hoje a aula foi muito boa, né? Por quê? Porque teve ali um ambiente de interação, ou então um ambiente agradável. Então, aquele professor que consegue criar aquele ambiente agradável, divertido dentro da sala de aula, ou quando o professor ele consegue ensinar aquilo que ele deveria ensinar. Não apenas ele cobre o conteúdo, mas quando ele sente que ele ensinou o que ele queria ensinar para as pessoas. Eu quero dizer aqui para vocês, meus irmãos, que especialmente dentro do contexto da escola bíblica dominical, que envolve uma série de princípios da palavra de Deus, que nós vamos ver um pouco mais para frente, nós precisamos ter um conceito do que seria uma boa aula, iluminado por esses princípios da palavra de Deus. E o que eu quero então dizer aqui para os irmãos é que o elemento essencial da educação é o aprendizado. Uma boa aula, então, ela ocorre quando o aprendizado ocorre. Então, não existe uma educação eficaz quando essa educação não produz o aprendizado, não produz a devida transformação que se espera por parte de um aluno. Então, a transformação que se espera de um médico para um paciente é a cura ou a melhora do seu quadro. A transformação que se espera de um professor em relação ao seu aluno é que o professor aprenda. Essa é a transformação que o professor deve esperar, é que o seu aluno aprenda. Então, uma boa aula, ela ocorre quando ela produz, pelo menos, o interesse, quando ela estimula, quando ela cria no aluno o aprendizado, ou pelo menos o interesse pelo aprendizado. Isso, meus irmãos, eu poderia demonstrar isso em diversos textos bíblicos, mas no livro de Deuteronômio, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 6, nós vemos esses princípios aparecendo, esse princípio da necessidade do aprendizado no povo de Deus, aparecendo com muita frequência. O livro de Deuteronômio é uma espécie de escola dominical de ensino a respeito da lei. Então é um livro que trabalha muito os princípios da lei de Moisés. Passou aqui, né? É o livro de Deuteronômio capítulo 4, trabalha muito esses princípios da lei de Moisés. E aí no capítulo 4, versículo 10, ele diz o seguinte: não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. É importante dizer isso, meus irmãos, porque no livro de Deuteronômio é quando se inicia uma tradição que marca o povo de Deus desde a sua origem lá no deserto, que é a busca pelo aprendizado das coisas de Deus. Existe uma característica que é muito marcante no povo de Deus do Antigo Testamento, na congregação de Israel, mas também no povo de Deus
da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é essa necessidade que sempre existiu de reunião para o aprendizado, reunião para escutar as palavras do Senhor e para aprender como temer o Senhor no seu dia a dia. Isso é uma característica bem distintiva do cristianismo e do judaísmo lá no Antigo Testamento. Então, note aqui que o texto fala dessa importância da reunião para aprender a temer o Senhor e a ensinar para os seus filhos. O aprendizado, meus irmãos, ele é um processo que envolve aquele que ensina. Então, o Senhor me disse, reúne este povo, e o que aprende, o povo reunido, e um conteúdo a ser ensinado. Os farei ouvir as minhas palavras. E então, quando você tem aquele que ensina, aquele que aprende, e um conteúdo que é ensinado, isso gera, portanto, isso precisa gerar, portanto, o aprendizado. E eles deveriam aprender o quê? Aprender a temer o Senhor. Então, note que aprendizado é diferente de conhecimento, ok? Ou, desculpe, que o aprendizado é diferente de informação. Você ter uma informação é uma coisa. Hoje em dia, todo mundo tem acesso à informação. A informação hoje ela foi democratizada. Hoje você não precisa mais de professor, digamos assim, para que você obtenha algum tipo de informação, porque hoje está tudo divulgado aí pela internet. Mas aprendizado, meus irmãos, é diferente. O aprendizado envolve uma informação que passa a fazer parte de quem você é, da sua identidade, do seu dia a dia. Quando você aprende algo, quando você adquire um conhecimento de algo, é que aquilo passa a fazer parte de quem você é. E é por isso que o texto de Deuteronômio fala que o povo deveria ouvir as minhas palavras, para que eles aprendessem a temer o Senhor e ensinar os seus filhos. Isso significa, então, a ideia aqui é a ideia de marcar uma identidade. Esse é o povo que teme ao Senhor, e eles passam isso para os seus filhos. Ou seja, o aprendizado envolve quem você é. Eu aprendi e por isso eu sou assim. O aprendizado, então, ele ocorre quando os atos de ensino de um conteúdo, eles são, portanto, devidamente recebidos pelo aluno. Veja que o texto fala, o povo reunido, a palavra ela é proclamada, o povo recebe essa palavra e passa a temer o Senhor e a ensinar para os seus filhos. Então, existe um gráfico que expressa isso muito bem, que é o gráfico que aponta esse método, né? Digamos, eu não gosto de chamar de método, mas como é que funciona o processo do aprendizado? Esse gráfico, meus irmãos, mostra que o processo da educação, o processo do aprendizado, ele basicamente envolve 4 elementos. O elemento do educador, do professor, o elemento do aluno, que é quem vai ser o objeto do aprendizado, e entre o professor e o aluno, você tem aqui o conteúdo que precisa ser transmitido e como o conteúdo é transmitido. Veja que o processo do aprendizado, ele precisa envolver o papel do professor, ele precisa envolver o papel do aluno. O aprendizado, ele não é uma via de mão única, ele é uma via de mão dupla, onde o professor investe no aluno e o aluno recebe e responde ao seu professor.
Mas isso não é tudo. Não é porque existe um professor e um aluno dentro de uma sala de aula que necessariamente o aprendizado vai acontecer. Por quê? Porque é necessário que haja um conteúdo a ser ministrado, obviamente, e que esse conteúdo ele seja transmitido de formas que seja eficaz para os alunos, certo? O que eu quero trabalhar com vocês hoje é dois desses elementos aqui, o elemento do educador e o elemento do aluno. Em uma outra oportunidade, o pastor David aí me chamando, eu posso trabalhar esses outros elementos, ou então você pode fazer, né, o meu curso lá, formação de educadores. Deixa eu falar um pouco então, começar falando um pouco sobre o educador. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem muito a falar a respeito daqueles que ensinam. Tiago capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, lá na igreja para onde Tiago está escrevendo a sua carta, havia pessoas ali naquela igreja que, por conta da sua posição financeira, da sua classe social, eles achavam que tinham esse direito de se tornarem mestres no meio da igreja. É como numa sociedade, na sociedade daquela época, especialmente no meio dos judeus, os rabinos gozavam de muito prestígio no meio da comunidade. E então, aquelas pessoas que tinham mais condições, elas queriam gozar desse prestígio também, do prestígio de serem os mestres no meio da comunidade. Mas Tiago então diz, meus irmãos, que o juízo a respeito dos mestres, ele não é um juízo meramente humano. Os seres humanos, eles olham para as pessoas que ensinam e tendem a honrar essas pessoas. Mas o juízo que existe sobre os mestres na igreja é um juízo que vem do Senhor. E isso torna o trabalho do educador, o trabalho do mestre no meio da igreja, um trabalho que exige muita responsabilidade, que não pode ser feito por qualquer um e não pode se escolher ou designar os professores na escola, na igreja, por qualquer ou por quaisquer motivos, ok? Então, não é assim, chega um irmão aqui na igreja, aí como ele chegou ali fora com uma BMW, um carrão, aí o pastor vai chegar, ô meu irmão, você já pensou em ser professor da EBD? Que é já para amarrar o irmão, né? Que é para ele ficar ali na igreja, que não dá um cargo aqui, professor, um cargo de honra. As coisas não funcionam assim, meus irmãos. E esse problema acontece muito, sabe aonde? Nos ministérios infantis. Ok? De escolher assim, só tem tu, vai tu mesmo, fica lá com as crianças. É só contar umas historinhas lá. Não é assim não, meus irmãos. Ok? Não é assim não. Não pode ser qualquer pessoa, por qualquer motivo. Nós haveremos de receber maior juízo. No capítulo 3, ainda, falando sobre isso, Tiago diz, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Ou seja, o critério que Tiago estabelece aqui para a definição de quem serão os mestres no meio da igreja é um critério muito mais relacionado ao caráter do professor. Interessante isso, né? Quem de vós é inteligente? Mostre o seu currículo, os seus títulos. Não é isso que ele diz. Mostre onde foi formado. Não é isso. Óbvio que isso é importante, mas ele diz, mostre se sua vida e o seu caráter condiz com aquilo que ele ensina. Interessante que hoje aconteceu de um aluno, né,
Um aluno não, uma pessoa entrou em contato comigo pelo WhatsApp, por conta desse curso, dessa formação de professores de educação bíblica, de escola bíblica, que eu estou ministrando. Uma pessoa fez a inscrição e ela não recebeu o acesso no e-mail dela. Às vezes acontece isso. A pessoa tem e-mail do Hotmail, o Hotmail tem um costume muito grande de rejeitar e-mails que são automáticos. Então, ele se inscreveu lá e não recebeu o acesso no e-mail dele. Ao invés, dele fazer o que normalmente as pessoas fazem, de me procurar lá no privado e dizer o seguinte: professor, eu fiz a compra, mas eu não recebi o meu acesso. Aí eu, agora mesmo, vou mandar de novo o seu acesso no seu e-mail. Não, ele chegou logo assim: eu fiz a compra, não recebi o acesso. Você vai querer que eu comente em todas as suas postagens? Desse jeito. Ou então você devolve o meu dinheiro. Desse jeito. Já chegou na voadora, como a gente diz no Ceará, né? Já chegou na voadora. Aí eu fui lá, peguei o e-mail dele, fui lá no sistema e reembolsei ele, imediatamente. Reembolsei ele e escrevi para ele: irmão, eu não quero você como meu aluno. Por quê? Porque se você não tem paciência para lidar com um problema de tecnologia na internet, a sala de aula na igreja não é o seu lugar. É isso que Tiago está dizendo aqui. Não basta você fazer curso, não basta você ter titulação, não basta ter conhecimento. Você tem que ter uma atitude, um caráter que condiz com aquilo que você sabe. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz, Romanos 12, versículo 7, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou seja, o apóstolo Paulo ensina aqui que aquele que ensina na igreja precisa se esmerar, ele precisa se exercitar sempre nesse processo do ensino. E Hebreus 13, 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. O autor de Hebreus aqui, portanto, nos ensina, o autor de Hebreus, então, aqui ele nos ensina, meus irmãos, que aquele que ensina, o educador, ele é um guia, ele é um mestre, e que ele precisa fazer isso com alegria, como alguém, ele é alguém que vai prestar contas daquilo que ele ensina, isso já é um peso que existe sobre ele, e que ele precisa fazer isso com alegria e não gemendo. À luz, então, desses textos, meus irmãos, alguns princípios precisam nortear o trabalho daquele que ensina na igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, o primeiro princípio é que aquele que ensina, o educador, ele de fato é alguém que possui um conhecimento a ser ensinado. De fato isso, ele é um guia, ele é alguém que trabalha com a transmissão de informações, com o direcionamento das pessoas. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, ele fala sobre isso, que Deus, ele levantou pastores e mestres para o devido aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para que nós não sejamos como meninos, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Ou seja, é papel do mestre transmitir a doutrina, transmitir o ensino, mostrar o caminho que se deve trilhar. Um grande educador, John Milton Gregory, ele disse que o mestre deve conhecer aquilo que ele ensina. Isso é parte, meus irmãos, da grande responsabilidade que existe sobre aqueles que são mestres. Ok? Então, a nossa sociedade é uma sociedade que tem
passado por uma crise de identidade, né? De identidade, não, desculpe, de autoridade. Então, o que ocorre é que o professor, hoje em dia, ele já não é mais visto como o professor antigamente era visto, como uma autoridade. Por quê? Porque hoje em dia sabe-se que o professor já não é mais o detentor do conhecimento. Porque o conhecimento você pode adquirir onde você quiser hoje em dia, né? Você tem na internet aí aos montes. Então o professor já não é mais assim, aquele que detém o conhecimento e por isso ele é digno do meu respeito. E isso pode gerar uma falsa impressão de que você, para ser professor, não precisa de conhecimento. É aquela ideia, não, o professor ele é apenas um indutor, ele é apenas um provocador. Ele não é um detentor, porque isso é opressivo, né? Essa ideia de que o professor detém o conhecimento e você tem que aprender, isso é uma relação de poder. O professor é um opressor, se ele for assim. Então, qual é o papel do professor? O professor, ele tem o papel apenas de induzir você, a você mesmo produzir o seu próprio conhecimento. Mas, meus irmãos, essa lógica, ela não funciona na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela pode funcionar entre aspas, numa escolinha de educação infantil, em qualquer outro canto, mas na igreja do Senhor Jesus Cristo essa lógica não funciona. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ensina, Tiago, o Hebreus ensina também, o autor de Hebreus ensina que a igreja tem os guias, os mestres e aqueles que são guiados e que são aprendizes. Deus estabeleceu pessoas para serem aqueles que se dedicam ao estudo da palavra. O apóstolo Paulo fala que devem ser dignos de dobrados honorários, ou seja, deve ganhar mais aqueles na igreja que se dedicam, que se afadigam no estudo da palavra. Então, na lógica da igreja do Senhor Jesus Cristo, o educador, ele é um estudioso. Ele é alguém que procura o conhecimento, que procura conhecer. Ok? E a sua principal tarefa é provocar o aprendizado dos seus alunos. Esse é o principal trabalho do professor na igreja, certo, pessoal? Mais uma vez, a igreja ela não obedece à lógica das ciências educacionais, ou pelo menos de alguns ramos das ciências educacionais que existem hoje, que procuram lidar com uma série de complexidades sociais, socioafetivas, e por isso existem políticas econômicas, mas a igreja ela obedece uma lógica um tanto quanto diferente. A igreja ela tem ofícios estabelecidos pela palavra de Deus. E o ofício do pastor, o ofício do mestre, do educador dentro da igreja, é produzir aprendizado. É produzir pessoas que entendem aquilo que elas precisam aprender e praticam nas suas vidas. O professor eficaz ou efetivo é aquele que controla bem o seu caráter, o seu conteúdo, o seu estilo. Ou seja, o professor na igreja, ele precisa ser um bom exemplo. Lá na nossa igreja aconteceu uma situação de uma irmã que era quem ficava na sala dos menorzinhos ali, aqueles que tinham ali de 3 para 5 anos, né? Daí um dia ela chegou para mim e disse o seguinte: pastor, eu queria fazer uma tatuagem. Ela me disse, queria fazer uma tatuagem. Aí eu falei para ela, olha, eu não vou nem entrar em todos
as razões, a discussão se é pecado ou não é. Eu vou só lhe fazer uma pergunta. As crianças na sala da escola dominical que você ministra, quando elas virem você chegando lá com uma tatuagem nova, você acha que você vai ser um bom exemplo para elas? Ela imediatamente diz que não. Né? Se fosse a filha dela, ela era solteira na época, mas se fosse a filha dela, ela ia gostar? Não. Então, pense nisso. Ok? Então, não estou entrando aqui no mérito, se é pecado ou se não é. Mas que o proceder do professor, ele fala tão ou até mais alto do que o seu conhecimento que ele precisa passar. Certo? Eu lembro no seminário que eu estudei, que teve um professor lá, que um aluno desrespeitou ele na sala de aula. Ele fez uma pergunta para o aluno, aí o aluno teve a ousadia, que até hoje eu não entendo como foi que ele teve aquela ousadia, de dizer o seguinte: eu sei porque que o senhor está me perguntando isso, o senhor está me perguntando porque o senhor mesmo não sabe. Na cara do professor. O senhor não sabe, o senhor está me perguntando. Mas esse professor, ele respondeu a pergunta que ele tinha feito. Ele tinha perguntado o que era o Pentecoste joanino, lembra? Aí ele respondeu a pergunta que ele tinha feito e depois ele deu um soco na mesa. Deu um soco na mesa e mandou o aluno sair da sala de aula. Aí quando foi... o aluno saiu, ele pegou e se levantou, saiu também, foi lá beber uma água e tudo. Quando ele voltou, ele imediatamente pediu perdão para a gente. Dizendo, eu lembro dele, vividamente dele dizendo: olha, no ministério de vocês, não tomem o meu exemplo negativo que eu dei hoje. Isso por quê? Porque ele sabe, o professor, ele sabe que os alunos olham o que ele faz também. Eles olham a forma como ele vive também. Então, você é professor da escola bíblica dominical na sua igreja, mas você sempre chega atrasado nos cultos. Você vem um culto sim, 3 não. Aqui a EBD é de manhã ou de tarde, pastor? De tarde, né? Então, geralmente os professores da EBD acabam tendo que ficar no culto, mas tem igrejas que é assim: a EBD é de manhã, o professor vem de manhã, mas não vem para o culto, não tem compromisso, chega atrasado na sua aula, a aula não começa na hora, ela começa 20 minutos depois, porque o professor, a aula não é bem... Enfim, isso não é o condigno proceder que Tiago fala no seu livro. O que marca o sucesso de um professor? O sucesso do professor, meus irmãos, ele é medido pelo sucesso do aluno. Então, se ele é um guia, o seu sucesso, ele está quando o seu aluno, ele segue. Ok? Então, se você é um guia, quando o seu aluno lhe segue, você alcançou o seu sucesso. E, além disso, um bom educador, ele é, antes de tudo, um bom aluno. Normalmente as pessoas me perguntam, né? Eu quero ser professor. E eu me lembro que eu fiz essa pergunta para o pastor da igreja, que eu era membro lá em Fortaleza, e ele era professor de seminário. E eu perguntei para ele: pastor, eu queria ser professor de seminário. E ele me disse com muita clareza: o primeiro passo de tudo é você ser um bom aluno no seminário. E de fato é isso. Ok, pessoal? O bom professor, ele é, antes de ser um bom professor, ele é um bom aluno também. Se você não é um bom aluno, você dificilmente vai conseguir ser um bom professor. Agora, o que seria um bom aluno? A gente vai ver isso mais para frente. Eu queria deixar aqui alguns conselhos, né, para vocês aqui, para todos nós que ensinamos na igreja. Aquilo que eu chamo de as regras
do educador para produzir o aprendizado no seu aluno. Primeiro, estude antes de ensinar. Chegue na sua aula com o seu conteúdo dominado por você, tá bom? Se você não tem condições de produzir o seu próprio material como professor, você utiliza o material de outras pessoas. Mas é importante que você chegue na sua aula dominando o assunto que você vai ministrar. Tá bom? Esse é o passo mais fundamental. Outro elemento também é que você ame aquilo que você tem para ensinar. Deixe-me dizer, meus irmãos, que isso daqui é o que marca, é o que distingue os grandes comunicadores, certo? Um grande professor, um grande mestre, um grande comunicador, aquele professor que ele não apenas ensina, ele inspira as pessoas. O que distingue, o que é que faz alguém ser esse tipo de professor, que não apenas ensina, mas ele inspira os seus alunos? É aquele professor que ama o conhecimento que ele está tentando transmitir para os seus alunos. Ele não está fazendo aquilo por um mero senso de obrigação, de responsabilidade. Ele está fazendo aquilo porque ele ama o que aquilo vai conseguir, o que aquilo vai alcançar. Ele ama ver pessoas com as suas vidas transformadas. Ele ama ver aquele conhecimento fazendo a diferença na vida das outras pessoas. Certo? Ele é um amante daquela mensagem, daquele conteúdo, daquela ideia, dos resultados que aquilo oferece. Então esse é o grande diferencial. Seja alguém que ama o que você está tendo que ensinar na sua igreja. Também esteja sempre cuidando de 3 coisinhas na sua própria vida. Cuide do seu intelecto. Como é que você faz isso? Esteja sempre preservando o seu intelecto. Evite expor o seu intelecto daquilo que é um assassino de virtudes intelectuais, ok? Como uma exposição constante a baboseiras, coisas como Big Brother, Brasil. Se você ocupa muito a sua mente com coisas, com poucas virtudes e com coisas que não são intelectualmente virtuosas, é óbvio que você vai treinar a sua mente, o seu intelecto, a ser assim também, a ser fraco, a ser ruim. Então, cuide do seu intelecto, proteja a sua mente daquilo que assassina a sua inteligência, assassina sua capacidade de estudar, de aprender e por aí vai. Também cuide do seu físico. Dar aula exige uma certa condição física, certo? Eu não consigo entrar em detalhes sobre isso, mas para dar aula você precisa ter um mínimo de condicionamento físico devido e especialmente cuide do seu caráter, tá bom? Se você é um professor na sua igreja, saiba que você precisa dar bom exemplo, que existe sobre você uma responsabilidade que não está sobre os demais irmãos. Também, seja alguém que gosta de aprender, seja um aprendiz costumaz. Como eu disse, o bom professor, ele é também um bom aluno. Então é muito bom quando você tem ocupando as posições de mestre dentro da igreja local, pessoas que gostam de aprender. Pessoas que quando estavam sentadas nos bancos da igreja, nas escolas dominicais, eram dedicados, eram bons alunos. São pessoas que amam o conhecimento e o aprendizado. Seja um servo dos seus alunos,
seja alguém que você não é apenas um ministro de informações, você é um ministro de vida. Tudo na igreja, meus irmãos, envolve a transmissão de vida, ok? Então, ministre sobre a vida dos seus alunos. Encare o seu trabalho como professor como um ministério sobre a vida dos seus alunos. E aqui é uma dica extra que eu lhe dou. Estude sempre as faculdades que fortalecem um bom estilo no professor, como a lógica, a literatura, a oratória, a didática, ok? Então, isso é fundamental para que você seja um bom professor. Você seja alguém que se comunica com clareza, que se comunica de forma coerente, clara, que consegue dar uma aula onde os alunos entendem o começo, meio e fim, eles acompanham você. Você não tem aquela aula perdida que você fala só para Deus e para mais ninguém, ok? Então é importante você usar dessas faculdades que fortalecem o seu estilo como educador. Eu não sei se a gente vai abrir para perguntas mais para frente, pastor, vai? Quanto tempo eu ainda tenho? Pode seguir? Pronto. Então, tendo trabalhado agora, portanto, o educador, eu quero ver um pouco com vocês agora sobre o aluno. Preste atenção aqui nesse gráfico. Você tem o professor e ele cumpre, aqui vamos imaginar que ele cumpre o seu papel. Então você tem a figura do aluno. O professor, ele ministra sobre a vida do aluno, ele transmite as informações, ele transmite vida no contexto da igreja, mas isso, meus irmãos, para produzir o aprendizado, nunca será o suficiente, ok? É como de um pai para um filho. O pai e uma mãe, eles podem fazer todo o esforço devido, seguir toda a cartilha de todos os livros de educação de crianças, de criação de filhos, cumprindo tudo bem direitinho sobre disciplina, sobre alimentação, sobre sono e tudo. E ainda assim, o menino chegar ali na juventude e ele desprezar tudo que ele aprendeu com seus pais. Pode ou não pode? Pode. Ok? Ah, pastor, mas o livro de Provérbios não diz? Ensina a criança no caminho que se deve andar e quando for mais velho não se desviará dele? Exatamente, mas isso não é uma promessa. Isso é um princípio. Você quer que o seu filho cresça e siga o que você tem para ensinar? Então comece quando ele é criança. Mas isso não significa dizer que esse indivíduo que recebeu toda essa influência dos pais quando ele cresce, que ele vai seguir, certo? A mesma coisa, meus irmãos, é no trabalho do professor em relação aos seus alunos. O papel do aluno, eu ainda digo, existe uma discussão sobre isso, né? Na produção do aprendizado, quem exerce o principal papel é o professor que ministra ou é o aluno que recebe e que constrói o seu conhecimento? Bem, eu particularmente penso que é o aluno, certo? Não com uma diferença muito grande do professor, mas isso porque, meus irmãos, todo o esforço do professor, ele sempre vai encontrar uma limitação, que é você ter o aluno que quer aprender, ok? E o aprendizado do aluno, ele é mediado pelo estudo. Então, o que o aluno faz para que ele aprenda? O aluno estuda, certo? Então, não existe aprendizado que o professor ele constrói miraculosamente na mente do seu aluno.
quando o professor está ensinando, na perspectiva do professor, ele está ali transmitindo informações e transmitindo vida também. Mas na perspectiva do aluno, o aluno ele está fazendo o que na sala de aula? Ele está estudando, ok? Então, o ensino do professor, e além do ensino do professor, todo o mais, as leituras que devem ser feitas, as anotações e tudo mais, tudo isso faz parte de um processo na vida do aluno que nós chamamos de estudo. Então, o que separa o aluno do aprendizado que é direcionado pelo professor é o que? Entre o aluno e o aprendizado está o estudo. Tá certo? Então, guarde essa frase que eu vou lhe dizer aqui. O professor, ele é um direcionador do aprendizado. Lembra do livro de Hebreus? Os vossos guias. Ou o apóstolo Paulo, quando ele chama os pastores e mestres, de termos lá que remetem a um treinador, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, o mestre, ele é alguém que vai guiar, através do conhecimento e da sua vida, o seu aluno. Ele vai direcionar o aluno ao conhecimento e aquilo que ele precisa aprender. Mas quem efetiva o aprendizado é o próprio aluno. Ok? Esse é o papel do aluno na construção do aprendizado dentro do contexto da igreja. Então, deixa eu falar um pouco com vocês sobre o estudo. O sentido do estudo, meus irmãos, é o aprendizado. Mais uma vez, isso daqui eu não tenho tempo de trabalhar todos os princípios bíblicos que estão por trás dessas afirmações aqui que eu estou fazendo, mas, mais uma vez, a lógica da igreja, ela funciona de forma diferente da lógica educacional, da escola, por exemplo, certo? Embora, em tese, na escola, o sentido do estudo seja também o aprendizado, ou seja, o aluno na escola, ele precisa estudar para quê? Para aprender. Em teoria, é isso. Mas a gente sabe que no final das contas, não é isso que normalmente é feito. Por exemplo, a lógica da prova. A lógica da prova, de você aplicar uma prova, faz com que as pessoas, os alunos, eles estudem para tirar uma boa nota na prova. E eu sou aluno, já fui aluno também, eu sei muito bem que há muita coisa que você estuda e você chega na hora da prova, você tira uma boa nota, 10 minutos depois você faz questão de esquecer tudo que você estudou para tirar aquela boa nota. Né? Eu me lembro, na época do seminário, que tinha umas matérias que, pelo amor de Deus, eu ficava assim, rapaz, eu vou tirar logo aqui a boa nota para ver se eu elimino logo essa matéria aqui, porque isso aqui para mim Então, se você estuda para passar no vestibular, para passar no Enem, você estuda com um fim utilitarista, ou seja, para você adquirir algo que é útil para você. Ok? Existe esse propósito do estudo. E essa é a lógica do sistema educacional que nós vivemos no mundo de hoje. O estudo, o sentido da educação, na realidade, não em tese, na realidade, é que a educação tem uma função utilitarista, que é a produção de profissionais, sua colocação no mercado de trabalho e tudo mais. Mas a lógica na igreja não funciona assim. A lógica da igreja, o estudo, o aprendizado, ele visa a transformação das nossas vidas.
ele visa a nossa santificação, ele visa o nosso aperfeiçoamento para servir ao nosso Deus na nossa vida comum. Então, o sentido do estudo bíblico, do estudo teológico, o estudo na igreja, é o aprendizado, é o temor do Senhor. E, meus irmãos, nem todo estudo produz aprendizado, certo? Para que eu possa aprender aquilo que eu estou estudando, eu preciso primeiro estudar com a intenção correta. Eu preciso estudar com as pretensões, né, com as minhas intenções alinhadas com aquilo. Então, se você vai para a sua aula da escola dominical, você é um aluno, e você vai para a aula da escola dominical, mas a sua intenção não é o aprendizado, não é a transformação de vida, não é o crescimento na graça e no conhecimento, se a sua intenção não é essa, se a sua intenção for, eu preciso ir porque é minha obrigação, eu preciso ir porque se eu não for vai pegar mal para mim, porque é o costume, se a sua intenção for essa, é óbvio que o seu estudo será prejudicado e, consequentemente, o seu aprendizado. Então, você precisa sentar na cadeira da escola dominical com a intenção correta. Eu estou aqui e a minha intenção é aprender para servir ao Senhor. Também, você precisa estudar com o propósito correto, com os objetivos corretos, ok? A mesma coisa que eu falei agora há pouco, na lógica educacional do nosso sistema, o propósito é a colocação das pessoas no mercado de trabalho. Mas qual é o propósito da educação na igreja? Qual é o propósito do aprendizado, do ensino e do aprendizado dentro da igreja? O propósito, meus irmãos, ensinado nas Sagradas Escrituras, é para que nós sirvamos a Deus e uns aos outros, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu trabalho, para a edificação do corpo de Cristo. Então é o serviço, o propósito da educação na igreja é o serviço a Deus e o serviço aos outros. E também é necessário que se estude da maneira correta. Um estudo que produz aprendizado, ele precisa ser um estudo feito da maneira correta. Você não pode estudar de qualquer jeito. A mesma coisa, assim como o professor tem que cuidar para não dar uma aula de qualquer jeito, assim também o aluno não pode participar da aula de qualquer jeito, certo? Eu até tinha colocado uma foto, depois eu tirei aqui, de uma foto de uma sala de aula, e eu ia perguntar para vocês, só olhando essa foto, quem você acha que tem mais chances de aprender nessa aula? E nessa foto tinha uma pessoa com um aviãozinho na mão, uma outra pessoa lá prestando atenção, certo? Então, o aluno, meus irmãos, ele precisa adquirir e praticar também as boas práticas de estudo, quando ele estiver tanto dentro quanto fora da sala de aula. E essa é uma coisa que eu percebo que nós temos muitas dificuldades, inclusive nós nem aprendemos isso na escola, e quando eu fui para o seminário eu percebi que o seminário que eu estudei, ele também não ensina isso para os alunos, que é o quê? Você ensinar as pessoas a estudar, né? Normalmente as pessoas não sabem estudar, elas não sabem as diferentes formas de leitura. Eu lembro quando eu estava no seminário, que quando eu fazia a chamada leitura dinâmica, eu ficava com peso na consciência, achando que eu estava pecando contra Deus. Depois eu descobri, depois de muito tempo, lendo o clássico livro do Mortimer Adler, né, Como Ler Livros, que existe sim um lugar
para um tipo de leitura menos atenta aos detalhes, digamos assim. Ok? Existe um lugar para isso. Existe um outro lugar também para a leitura mais atenta aos detalhes e por aí vai. Ou seja, nós precisamos saber estudar, saber quais são as boas práticas de sala de aula, os bons costumes que você precisa exercer dentro do ambiente da sala como aluno, para aumentar as chances de retenção do conteúdo, de boas práticas, por exemplo, quando a aula é ruim. Eu sei que vocês não passam por isso aqui na igreja de vocês, porque o pastor David é um excelente pregador, mas eu tenho eu recebo muita gente me procurando, dizendo que o que é que eu faço porque eu não consigo prestar atenção na pregação do pastor da minha igreja. Alunos, pessoas chegam para mim falando isso. Eu amo o meu pastor, mas quando ele prega, eu não gosto da pregação dele, a pregação dele ninguém entende nada e tudo. Então, um bom ouvinte, um bom estudante, né? Ou uma pessoa lá que sabe as boas práticas de estudo, de como se comportar numa sala de aula, ele sabe como lidar com isso também. Como reter o melhor de uma aula ruim, de um professor que não está fazendo muito bem o seu trabalho. Sabiam disso? Tem como você, sabendo dessas boas práticas, você aprender em uma aula que é ruim. Um professor que não está fazendo assim tão bem. Então é importante saber estudar da maneira correta. E mais uma vez, como eu não tenho muito tempo para trabalhar todos esses detalhes, tanto me coloco à disposição para trabalhar sobre essas boas práticas, né? Como também lá nesse curso lá você pode adquirir também, tá bom? E então, para encerrar, deixa eu falar um pouco então sobre as etapas do estudo, né? Dando aqui alguns conselhos para os irmãos, tanto para professores quanto para os alunos, mas no contexto da escola dominical. O estudo, meus irmãos, um bom estudo que traz um potencial maior de aprendizado, ele primeiro começa nos preparativos, aquilo que são chamados de fatores pré-educacionais, certo? Aqueles fatores que vêm antes do processo educacional, mas que são significantes, que fazem a diferença. Um desses fatores é o ambiente, ok? Então é necessário que se cuide do ambiente do aprendizado. Às vezes a gente não percebe isso, mas o ambiente faz muita diferença. Lá na nossa igreja, meus irmãos, nossa igreja está passando por uma reforma, então os cultos estão tendo que ser na quadra. Uma das coisas que imediatamente mudou significantemente foi o ânimo dos irmãos na hora de cantar os louvores. Interessante isso. Deu para perceber claramente que aquele ambiente é um ambiente desanimador para as músicas, para o louvor, porque não tem a mesma estrutura e tal. Aí faz muito calor, porque não tem ar-condicionado ou ventilador, é um ambiente aberto, então faz muito calor. Quando chove, tira a atenção, porque faz barulho. Então o ambiente faz uma diferença substancial. É uma das formas de você, já de cara, perceber se o aprendizado, o estudo é valorizado em um ambiente, é se você percebe que o ambiente foi preparado para aquilo. Né? Eu lembro, não é porque os irmãos estão aqui não, mas eu lembro que uma vez os irmãos me convidaram para palestrar na EBD, lá da Igreja Evangélica Batista, e eu fiquei impressionado quando eu cheguei lá. No cuidado com os detalhes das salas de aula, no estabelecimento de uma diretoria, os líderes do ministério, que se eu não me engano na época era até o irmão, né, que hoje é o pastor Gils,
Então, isso demonstra, né, essa preocupação com esses fatores pré-educacionais, ok? E além do cuidado com o ambiente, existe a disciplina, cuidado com os detalhes que vão fazer a diferença. Tanto a disciplina por parte do professor, de preparar o seu cronograma de aulas, de se preparar para as suas aulas, de chegar no tempo devido, não chegar atrasado na sua aula, de chegar com a sua aula devidamente preparada, o conteúdo devidamente preparado para os alunos, e o aluno também, de não vir uma aula sim, outra não, porque ele perde a sequência do conteúdo, de coisa que quando acontece, quando eu vejo isso acontecendo, eu sempre fico muito animado, né? A pessoa levar ali um caderno, um bloco para fazer anotações, que é uma das práticas de sala de aula mais importantes, certo? É a prática de fazer anotações. Então isso tudo são fatores pré-educacionais de disciplina, de atitude, que influenciam o processo educacional. Falando em termos do aluno, né? Eu estou falando do aluno, depois que passa a parte preparativa, vamos falar então também do momento do estudo. Então, no momento em que você está participando do processo educacional, você precisa ser um bom aluno. O que é um bom aluno? Um bom aluno é um aluno que recebe, que acolhe aquilo que o seu professor está transmitindo. Um bom aluno é um bom acolhedor do ensino do professor. Ok? E normalmente os professores sabem disso. Quando eles estão ensinando, e você percebe quando você tem quem são os alunos que estão ali e que eles estão alegremente recebendo aquilo que você está transmitindo, acolhendo o que você está transmitindo. Mas, além de você acolher, existem diversas formas práticas para demonstrar esse acolhimento na sala de aula. O estudo também envolve a leitura, meus irmãos. E deixe-me dar aqui uma informação que talvez você nunca tenha parado para pensar. Mas crente que não gosta de ler está com defeito de fabricação. Sabe por quê? Sabem por quê? Porque Deus, ele se revelou a nós através de quadros. Se a revelação principal de Deus para a nossa vida comum fossem através de quadros, pinturas, todo crente deveria ser um bom apreciador de artes, né? Se Deus tivesse revelado através de músicos, Deus tivesse levantado vários músicos para escreverem peças, para escreverem melodias que ensinam sobre Deus. Todo crente deveria gostar de música. Mas Deus, ele se revelou a nós através de quê? Da Bíblia, e a Bíblia é o quê? Um livro. Então, se Deus se revelou a nós através de um livro, existe uma coisa que você tem que gostar: de ler. Ah, pastor, mas eu não sei ler. Então você tem que gostar de ouvir. Não é não? Inclusive, no tempo do Novo Testamento, a maioria das pessoas não sabiam ler. Por isso que a ênfase era sempre no ouvir, né? Ouvir. Então a gente tinha que ouvir. Mas, sempre que você via essa ideia, né, de ouvir, você lembre-se disso, é porque as pessoas não sabiam ler. Hoje em dia, todo mundo sabe ler, pelo menos a grande maioria das pessoas sabem ler. Então, você tem que gostar de ler. Certo? Então, tem muita livro, muita obra
que lhe ajudam na leitura, na compreensão das Sagradas Escrituras. Então, um bom aluno, ele lê além. Ok? Seu professor, irmãos, eu estou usando esse livro aqui. Aí você chega para eles assim, pastor, ou professor, me indica aí um livro para me aprofundar, para eu ler mais, tudo, para você se aprofundar naquele conhecimento, para você se imergir naquele conhecimento. E isso me leva a um terceiro aspecto, né? Um bom aluno, um bom estudante é também um bom pesquisador. Ele quer encontrar informações. Ele tem esse desejo, essa curiosidade pelas informações. Ele gosta de pesquisar, de saber mais. Ele não se contenta com a superfície. Ele quer encontrar as pedras mais preciosas que existem ali na profundidade. E depois, então, você tem o processo pré-educacional, o processo que marca o estudo, né? Da interação, do acolhimento do professor, a leitura, a pesquisa. E então você tem o terceiro momento, que é o momento da retenção. O que é o momento da retenção? É aquele momento pós-educacional, onde aquilo que você estudou agora vai fazer parte de quem você é. E isso envolve duas coisinhas. Primeiro, a memorização. Pastor, memorização é ruim. Eu aprendi na escola que isso se chama decoreba. Não, meus irmãos. Memorização é uma das coisas mais importantes para o seu processo de aprendizado. Você memorizar a palavra de Deus, os textos da palavra de Deus. Então, eu lembro quando eu estava no Rio Grande do Sul, não tem nenhum gaúcho aqui não, né? Mas se tiver, você é uma exceção. Tá filmando aqui, pastor? Você, gaúcho, está me assistindo, você também é uma exceção. Mas, quando eu estava lá no Rio Grande do Sul, aí, na hora que eu abri a boca, eles descobriam que eu não era de lá, né? Aí eles perguntavam, você é de onde? Aí eu dizia, não, eu sou de Fortaleza. Aí, Fortaleza é a capital de Recife, né? Aí, nesse momento, é que eu percebi. Faltou, na escolinha desse pessoal, um mapa e a memorização dos estados brasileiros e das capitais dos estados brasileiros. Né? Então, isso é memorização. Isso não é decoreba. A decoreba é quando você memoriza para fazer a prova e 10 minutos depois você esquece. Mas tem certas coisas, como o Salmo 119 diz, eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Tem certas coisas, meus irmãos, que você tem sim que memorizar. E é por isso que o professor repete, que o pastor repete, ok? Precisa ser martelado. É por isso que tem que haver revisão, porque existem certos conhecimentos que precisam entrar em você e morar lá dentro, não sair mais. Isso se chama memorização. E um outro elemento também muito poderoso para a retenção é o envolvimento, ou aquilo que se chama de imersão no conteúdo. É você se envolver com aquilo, é você usar aquele conhecimento. Então, uma das coisas que sempre me ajudou, quando eu estava no seminário, eu fui a primeira geração do seminário que tinha acesso à internet nos seus próprios quartos. Na época, porque criaram um modemzinho, você ligava no computador e podia acessar a internet. Vocês lembram disso? Faz tempo, né? Mas, enfim. Então, eu tive esse privilégio, né, de ter esse modem, aí eu colocava no meu notebook e eu tinha acesso, meus irmãos, a uma ferramenta que era maravilhosa, chamada Orkut.
eu ia nas comunidades do Orkut, aí tinha as comunidades lá de teologia, de filosofia, de apologética, e eu tome a debater. Era debatendo calvinismo, arminianismo, pré-milenismo, dispensacionalismo, tome a debater. Debatendo, escrevendo textos e mais textos, escrevendo. Isso, existe um aspecto negativo disso, mas existe um aspecto extremamente positivo, que foi o quê? Isso me fez me envolver muito com aqueles conteúdos. Eu conversava, eu debatia, eu interagia com as pessoas. Isso surgia, no meio disso tudo, surgia questões que eu não tinha prestado atenção, então eu ia lá estudar, fazer o trabalho da pesquisa, né, para tentar encontrar aquelas informações e tudo mais. Então isso é um processo de imersão no conhecimento. Então aquilo que você aprende na sala de aula, da escola bíblica dominical, aquilo que você escuta, na verdade, né, que o professor transmite, é importante que o professor, ele também sugira, ele traga, ele proponha para os seus alunos diversas formas de se imergir naquele conteúdo, através da interação, através do diálogo, do debate, obviamente, mas existem outras formas também, certo? Através de assistir vídeos, assistir um filme e analisar esse filme à luz daquele conteúdo, ou então, como se costuma fazer com jovens, de, sei lá, fazer uma gincana, fazer uma disputa de memorizar, enfim, são formas de você se imergir. Isso produz o aprendizado, ok? Então, lembrem-se disso. O papel do professor e do aluno. O professor é aquele que tem a responsabilidade de transmitir o conhecimento e a vida para os seus alunos. E o aluno, o seu papel é o estudo. O estudo que ocorre tanto que tem 3 momentos: antes, durante e depois, tá bom? Esse material aqui eu posso disponibilizar para o pastor David, ele passar para os irmãos, para você depois dar uma revisada aqui, para você fixar melhor também o conteúdo, tá certo? O irmão Anderson falou logo mais cedo, não foi de um desconto e tudo. Irmãos, não é minha intenção, tá bom? Assim, eu não vim para cá para vender curso para os irmãos de forma alguma, tá certo? Pastor David, você pode falar com o pastor David, o pastor David diz: olha, pastor, tem alguns irmãos aqui da igreja que querem fazer esse curso, tá bom? E eu disponibilizo, ok? Eu não quero que você compre um curso de alguém que é amigo dessa igreja, né? Tá bom? Então eu não farei isso com os irmãos, muito embora se fizesse também não estaria errado, né? Mas não pretendo isso. Eu quero ser bênção na vida de vocês, na vida do pastor David, que é um amigo muito querido. Então você fala aí com o pastor David: ó, pastor, eu quero fazer esse curso aqui. Aí o pastor David diz assim: irmão, então você tem que pagar. Aí você paga, o pastor David pega o valor e bota aqui, ó, nessa caixinha aqui. Tá bom? Ou então se ele disser: não, eu preciso pagar não, também não precisa não, o que eu quero é servir, eu quero que os dons que Deus tem me dado estejam a serviço dos irmãos, tá bom? Vamos orar agora para a gente encerrar o nosso tempo e depois passo a palavra. Querido Deus, graças te damos, Senhor, por esse tempo